de ficar aqui no pano de fundo, com muito poder, mas sem necessariamente o protagonismo ali de um candidato. Pois é, bom lembrar que o PSD, partido de Gilberto Kassab, na última eleição municipal, fez mais de 800 prefeituras pelo país e ele sempre reiterou que a legenda teria candidato próprio à presidência da República. E aí fica uma questão de aposta, né? Será que é o Novo que mantém o ex-governador Romeu Zema no páreo e também, no caso do PSD, mantém o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no páreo também, ou se um dos dois pode desistir e os dois formariam uma chapa. Mas é bom que a gente reforce também que Romeu Zema surgiu também como algum nome lá atrás, como se fosse ou que pudesse ser vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro, mas antes de todas as críticas que ele tem fazendo, e esse debate a gente vai fazer ao longo da programação. E você que está na TV aberta, fique agora com o PAN na área. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência e acesse também o nosso portal, jovempan.com.br. A gente continua girando os nossos repórteres. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, voltou a falar sobre os avanços das pautas bomba no Congresso Nacional. Beatriz Souza chega agora com as últimas informações e os detalhes da fala do ministro é o governo preocupado com o avanço dessas pautas no Congresso Nacional. Boa tarde, Beatriz, bem-vinda. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão aqui com a gente no 3 em 1. Pois é, um conjunto de 9 pautas, né, que estão tramitando aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, que justamente, como você disse, estão tirando o sono do governo, isso por conta do impacto, né, que todas essas pautas consideradas como pautas bomba causam aí, podem causar ao financiamento do governo. Tudo isso, a estimativa é de 111 bilhões por ano, o impacto, então, dessas 9 propostas que estão tramitando no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda, então, Dário Durigan, pediu responsabilidade, em resumo, né, disse que tem dialogado tanto com o presidente do Senado quanto com o presidente da Câmara dos Deputados, mas fez aí uma certa indagação para o Congresso Nacional, dizendo o seguinte, Tiago, que o Congresso brasileiro é soberano e a tramitação dos temas precisa observar esses requisitos mínimos, falando aí de todo o impacto. Ele deixou, inclusive, um pedido de reflexão, dizendo o seguinte, que ao aprovar uma medida, é preciso ver qual é o impacto que aquela medida pode gerar. Essas propostas, ao todo, são 9, mas eu vou citar aqui algumas, como, por exemplo, a proposta que está na Câmara dos Deputados, né, que prevê o aumento do teto do Simples Nacional, inclusive uma das prioridades para o presidente da Câmara dos Deputados, que pretende pautar essa proposta para votação, claro, assim que a pauta aqui no Congresso Nacional for destravada. Outra proposta também que foi aprovada já no Senado e retomou aqui e voltou aqui para a Câmara dos Deputados é sobre justamente a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Essa também que foi motivo de grande preocupação tanto para o Ministério da Fazenda e Planejamento, que inclusive o ministro da Fazenda pontuou uma outra preocupação além do impacto para os cofres públicos. Ele disse que há um risco aí de restrição de crédito para o agronegócio e destacou também o impacto de 140 bilhões que essa proposta pode gerar. Outra pauta também tramitando no Senado Federal, né, foi a regra especial na aposentadorias de agentes de saúde comunitários. Essa pauta também aí tem preocupado o governo federal. O ministro da Fazenda disse, então, que segue em diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e que tem conversado também com os parlamentares, né, tanto os senadores e os deputados, pedindo, então, essa responsabilidade, né, já que essas pautas, ele reitera ali que um ano eleitoral, muitos parlamentares querem, de fato, agradar as suas bases, mas que não dá para ter esse tipo de proposta sem um comprometimento com as contas públicas, e também declarou que não descarta a possibilidade de acionar ao Supremo Tribunal Federal, alegando aí a lei de responsabilidade fiscal. A gente vai seguir aqui acompanhando no Congresso Nacional, né, o andar dessas propostas sendo aprovadas ou não e qual será a medida então que o governo vai tomar, se de fato vai ser judicializar e recorrer ao STF, viu, Tiago? Volto com você. O governo já sinalizou que deve realmente recorrer ao Supremo.
e a Beatriz Souza nos atualizou. A gente volta a se falar na programação aqui da Jovem Pan. Daqui a pouco eu vou ouvir o lado econômico com o Gani, mas antes eu começo com o Zé Maria Trindade. Nessa sua longa jornada aí por Brasília, Zé Maria, eu vou te perguntar o seguinte: você já desarmou alguma pauta-bomba aí no Congresso Nacional? Olha, certa vez houve uma decisão do ministro Delfim Neto, na época ministro, né, em taxar os supérfluos. E aí ele começou a taxar, precisava de arrecadar, e mexeu em vários setores e espalharam um outdoor e todo mundo criticando, né? O pessoal de perfume falando assim, olha, supérfluo é o nariz de quem falou e tal e tal. Aí a conclusão do Delfim, que era um grande frasista, né, que supérfluo é o nariz de quem falou, não, supérfluo é o emprego do outro. Então, pauta-bomba, pelo que eu ouvi aqui, é o setor do outro. Se beneficia o meu setor, não é pauta-bomba. A agricultura precisava dessa renegociação. O setor agropecuário é hoje a âncora verde do Brasil, precisava desta negociação e precisava desta linha de crédito e a securitização, porque é uma área muito específica e muito importante para o Brasil. Agora, precisava de aposentadoria especial, detesto essas aposentadorias especiais, porque elas pressupõem que existe um ser especial vindo de outro planeta chamado servidor público, que tem paridade salarial. Isso, senhor, significa o seguinte, que o aposentado vai receber exatamente o que recebe o outro funcionário que está trabalhando no dia a dia. Não é que não tem que ter aposentadoria, tem que ter aposentadoria, mas não dessa forma, porque ela é insustentável. A gente vê que no final vai faltar dinheiro, né? Então, essas pautas boazinhas aparecem durante o processo eleitoral. Aí a artilharia do governo e do ministro está direcionada ao Congresso, mas ao mesmo tempo cria uma linha especial para financiar carros de aplicativo, agora motos e bicicleta de aplicativos, casa própria, através do projeto Minha Casa Minha Vida, aumenta recursos da área social e assim por diante. Então, quem é a pauta-bomba aí? É o Congresso ou o governo? Ô Gani, eu queria saber, claro, a preocupação do governo em relação a essas pautas-bomba, mas o Zé Maria falou que Delfim Neto era um bom frasista. E eu me lembrei de uma história, uma vez eu estava como repórter da Jovem Pan há muitos anos acompanhando uma palestra dele aqui num hotel da região da Avenida Paulista e alguém da plateia fez a seguinte pergunta para ele: o senhor se considera o pai do milagre econômico? Ele respondeu assim: não, eu me considero a mãe. Muito bom. O Delfim tinha uma inteligência ímpar, né? Independentemente do espectro ideológico, ele conseguia ter uma admiração, mesmo concordando ou não, tanto da esquerda quanto da direita. Teve aquela famosa frase também, Berrache, é necessário fazer o bolo crescer primeiro, né, antes de dividir. Não adianta dividir se não tiver riqueza aí para ser distribuída. Mas, de qualquer maneira, o que eu vejo é que é conversa para boi dormir, isso daí do governo, essa preocupação, né, com a pauta bomba. Quer dizer, é preocupação com o dedo do outro, não com o dedo do governo. Se o governo tivesse, de fato, preocupado com o corte de gastos, não gastaria 215 bilhões de reais, que é a previsão de gasto deste ano, que o economista, o ótimo economista do INSPER, o Marcos Mendes, especialista em contas públicas, ele levantou, somou tudo lá, entre crédito subsidiado, isenções, etc., 215 bi. É maior do que a PEC da transição, isso daí. E desses 215 bi, Berrache, 200 bi aproximadamente não entram no resultado primário. Então, veja, a tal da contabilidade criativa, que foi feito a rodo lá na época do governo Dilma. Só que o mercado não é bobo, o mercado percebe esse tipo de coisa. Por quê? Primeiro porque pega no déficit nominal, que inclui todas as despesas, inclusive as despesas financeiras. Aliás, nesse programa eu falo há muito tempo para nem olhar mais o resultado primário, que não serve para nada, né? Porque ele tem tanta exclusão, tantos artifícios que já perdeu o sentido. Olha o resultado nominal, que é o resultado total. Segundo, a dívida PIB, uma métrica simples. Se a dívida PIB está subindo, significa que o governo está precisando se endividar, pegar dinheiro emprestado à sociedade para cobrir os gastos. E terceiro,
Em título público, vencendo em 2032, Tesouro IPCA+, aliás, negociado no Tesouro Direto, Berratti, que está oferecendo uma taxa real acima da inflação, paga inflação mais taxa, de mais de 8%. Ontem estava 8,25%. Quer dizer, um negócio inacreditável. Quer dizer, o mercado está pedindo muito prêmio para financiar o governo porque a situação fiscal está insustentável. Mas por culpa do governo federal que não dá o exemplo. E aí, não dando o exemplo, é claro que também o Congresso vai falar por que eu tenho que fazer a minha parte. E, Mário, nesse debate também, nessa discussão, nessa semana a gente teve uma manifestação da bancada do agro no Congresso Nacional que não entende por que o governo estaria vetando alguns itens de ajuda para o Plano Safra, para os safristas, para quem precisa pagar dívidas no setor rural, porque o governo teme algumas consequências, porque de uma certa maneira não deixa de ser uma pauta popular. E o governo, nesse caso, o presidente Lula, quer atrair o agro para tentar a reeleição. É uma dúvida que eu também tenho, Thiago. Acho que no agro, o Zé Maria falou muito bem, agro obviamente é fundamental. Por outro lado, o ministro apontou que há ajudas e ajudas, tem gente precisando no agro e outros não tanto. Agora, o Gani falou muito bem, provavelmente falar sobre economia depois do Gani é que roubam tudo que você ia dizer. Mas eu acordei hoje vendo esse levantamento do Mendes, craquíssimo. É isso, quer dizer, 96% uma grande fábrica de bondades, né? Um dinheiro absurdo, 96% fora do arcabouço, dívida pública explodindo, e aí as coisas não são excludentes. Você pode reclamar do Congresso, o Congresso tem sim culpa, o Congresso tem sim que ser responsável. Agora, quando o governo é um governo e a gente sabe que o PT é assim, a visão de mundo gasto é vida. A conta não fecha, E está sendo irônico pensar que Lula está disputando uma tentativa de um 4º mandato e se ele for bem sucedido, ele vai se ver numa situação parecidíssima com a da Dilma quando a Dilma foi reeleita, que é ganhar e, de repente, se ver com uma situação complicadíssima, lembrando que fazer reajuste fiscal, fazer o dever de casa, não é uma propriedade da esquerda quando se trata de economia, muito pelo contrário.